Graça e paz. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 9. Vamos ler do versículo 51 ao 56. A reunião de hoje tem o nome, o tema, os filhos do trovão. Diga comigo, os filhos do trovão. Amém. Todos encontraram o livro de Lucas, capítulo 9, versículo 51. Antes de nós lermos este texto, e ao final de cada versículo toda a igreja de Cristo dizer amém, eu quero ler só um versículo que está no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 17. Você não precisa abrir, eu só vou ler para depois nós acompanharmos a leitura. No livro de Marcos, capítulo 3, versículo 17, é o texto em que Jesus chama, ele separa os 12 discípulos. E a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Diga comigo, filhos do trovão. Então, como eu falei, em Marcos 3,17, é o texto que fala, que mostra Jesus escolhendo os 12 discípulos. E ele escolhe Tiago, e ele escolhe João, filhos de Zebedeu, e dá um nome para eles. E o nome é Filhos do Trovão. E nós hoje vamos falar sobre os filhos do trovão. Vamos ler o texto em Lucas 9, do versículo 51 ao 56. Ao final de cada versículo toda a igreja diga amém. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Amém? Nós vemos o texto, e esse texto fala que Jesus, com os seus discípulos, ele estava saindo da região norte de Israel e estava fazendo uma viagem em direção ao sul. E nesta viagem, nesta grande caminhada, chega um determinado momento em que o dia está se encerrando e eles estão procurando pouso, um lugar para descansar, um lugar para passar a noite. E Jesus pede que vá mensageiros. Eles entram na cidade. E eles entram na cidade procurando pouso, um lugar para que possam dormir. Mas esta cidade não quis receber Jesus e os seus discípulos. Esta cidade é a cidade chamada de Samaria, e a Samaria é conhecida como os judeus que traíram a sua pátria, os judeus que não sabem adorar a Deus, que são idólatras. Mas Jesus, passando por ali, ele poderia ter feito um caminho bem mais longo, como todos os judeus faziam, para sair do norte e ir até o sul. A maioria deles fazia uma viagem bem mais longa, dando uma grande volta, para não terem que passar por Samaria, porque eles consideravam os samaritanos pessoas impuras. Havia uma grande rincha entre os judeus contra os samaritanos. Nós já vimos esses dias sobre a mulher no poço. Mas Jesus, ele não tem problema. Pelo contrário,
Ele quer resolver o problema. Jesus não vai fazer uma viagem mais longa. Ele faz a viagem pelo caminho certo. E por este caminho, ele tem que atravessar por Samaria. E eles procuram pouso, descanso. Jesus manda os mensageiros, e os mensageiros voltam dizendo: Senhor, os samaritanos não nos receberam. Não consegui pouso, porque eles olharam para nós, e as nossas vestes são de judeus. E eles sabem que nós estamos subindo para Jerusalém, para o templo. E eles não nos deram pouso, não nos deram descanso. E os discípulos, por causa disso, eles vão ter que continuar a viagem. Vão ter que caminhar mais uma grande quantidade até chegar em outra cidade, em outra aldeia e procurar pouso. É uma situação chata, é uma situação desconfortante. Ele foi em direção a Jerusalém, sentindo que a partir daquele momento, seu dever estava nela, como uma vítima autoconsagrada à morte. Seu semblante manifestava um solene, impotente e significante aspecto, expressivo do grandioso e elevado propósito pelo qual a sua alma se regozijava. Nós vemos no começo do texto que fala que Jesus manifestou o firme propósito de subir a Jerusalém. Diga, o firme propósito. Então Jesus ele está mudando não só de um local geográfico. Jesus não está somente mudando do norte para o sul. Jesus está mudando todo o rumo, entrando em um novo tempo no seu ministério. Esse texto está aproximadamente 4, 5 meses, não mais do que 6 meses do que Jesus indo para a cruz. Depois que acontece isso, depois que acontece essa viagem, depois de no máximo 6 meses, Jesus vai ser crucificado. E nós começamos a leitura do texto dizendo que Jesus manifestou o firme propósito de subir a Jerusalém. Ele estava mudando de geografia, do norte para o sul. E ele tinha concluído o seu ensinamento e entrava na reta final do seu ministério, na qual ia concluir com a sua crucificação. Jesus está mudando. O ministério está mudando. Ele faz uma viagem. Ele não é recebido. Ele tem que continuar a viagem. Mas nós sabemos que ele está com um firme propósito de subir a Jerusalém. Nada vai impedir Jesus de subir a Jerusalém. Nada vai impedir Jesus de se entregar e ser crucificado no meu e no seu lugar. Não é uma rincha, não é uma briga, não é uma discussão. Nada vai fazer Jesus mudar de ideia. Nada vai fazer Jesus mudar de propósito. Jesus tem o firme propósito de subir a Jerusalém e de se entregar, de morrer na cruz, de levar os nossos pecados. Diga, Jesus tem o firme propósito de subir a Jerusalém e ser crucificado. Deixa eu te fazer uma pergunta chata. Posso? Amém. Como é que andam os seus propósitos? Nós vimos que Jesus tinha o firme propósito de subir a Jerusalém e no meu lugar e no seu lugar ser crucificado. Quantos aqui têm propósito e têm sonhos? Quantos têm objetivos e têm metas? Quantos fizeram uma mudança na sua vida? Estão saindo de um lugar e indo em direção a outro. Quantos saíram de um lugar e estão indo a outra direção? Quantos estão tendo um sonho, um projeto? E o que eu quero saber é se você está firme neste propósito. Você está firme neste propósito? Nada vai te fazer parar. Nada vai te fazer voltar atrás. Nenhuma briga, nenhuma rincha. Nada vai te fazer voltar atrás. Você vai continuar caminhando ou vai voltar atrás? Você tem o firme propósito de continuar?
ou qualquer coisa vai te fazer parar. Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Pergunta para ela, você vai parar ou você vai continuar? Jesus tinha o firme propósito de subir a Jerusalém para morrer no meu e no seu lugar. No meio desta viagem, há um problema, mas ele passa por cima do problema. Ele resolve o problema. Eles estão cansados de terem caminhado o dia todo, mas ele fala, não tem problema, eu vou continuar caminhando. Na próxima aldeia, na próxima cidade, a gente encontra pouso, a gente encontra um lugar para descansar. Você está firme no que você está fazendo? Você está estudando e tem um firme propósito de passar de ano? Você está trabalhando e tem um firme propósito de ser um bom trabalhador e de ser promovido, de ter um aumento de salário? Você está namorando, está casado e você tem um firme propósito de ser um bom namorado, um bom esposo, uma boa esposa, fiel? Você está na casa de Deus e você tem um firme propósito de estar na casa de Deus, ou qualquer coisa te tira do propósito. Nós vemos que Jesus, o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso Salvador, quando ele tinha um propósito, ele era firme no propósito. Diga para a pessoa que está do seu lado, seja firme no seu propósito. Diga para outra pessoa, seja firme no seu propósito. Quando nós vemos que os discípulos voltam e eles dizem, não podemos, não encontramos, eu estou cansado e nós vamos ter que continuar a viagem. Eles falam, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias também fez? Olha o que os discípulos falam para Jesus. Eles estão cansados. Eles estão cansados. Houve uma contenda. Os samaritanos não os recebem. Eles estão cansados, eles estão irritados. Eles voltam para Jesus e dizem, olha, eles não querem nós aqui. Nós não somos bem-vindos em Samaria. E eles falam, Senhor, quer que eu ore para que desça fogo do céu e consuma e destrua todos os samaritanos? Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Como é que anda a sua oração? Os seus pedidos? O seu patrão não te deu o aumento. Você ora para ele o quê? Se arrebentar? Para ele falir? Você tem uma discussão com alguém e o seu pedido é que ele se dê mal, que ele caia, que ele seja humilhado. Quando alguém não faz o que você quer, qual é a sua oração? Qual é o seu pedido? Porque os discípulos chegam para Jesus e dizem, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma? Eles ainda usam um grande profeta, Elias, que fez descer fogo do céu sobre o altar e depois destruiu todos os falsos profetas. Às vezes, nós para fazermos a coisa errada, usamos até a Bíblia. Senhor, aquela pessoa me olhou torto. Senhor, aquela pessoa pisou no meu calo. Senhor, o Senhor não sabe o que fizeram comigo. Me humilharam. Me rejeitaram. Não deixaram eu entrar. Não me abençoaram. Senhor, eu vou fazer como Elias fez. Eu vou matar todos eles. Eu vou orar para que desça fogo do céu e todos eles sejam mortos. Quantas vezes já não fizemos orações como essa? Quantas vezes já não dissemos, Senhor, pesa a mão dele. Pesa a sua mão sobre ele, Senhor.
Senhor, mostra quem está certo e quem está errado. Senhor, faz ele cair. Quantas vezes a nossa oração já não foi a mesma oração que os discípulos de Jesus? Basta alguém não fazer o que eu quero. Basta alguém me olhar torto. Basta alguém pisar no meu calo. Basta alguém me humilhar, que a minha oração é como a oração dos discípulos de Jesus. Eu vou orar. E Deus é justo. Você vai ver o que vai acontecer com aquela pessoa, porque Deus é justo. Deus vai pesar a mão. Deus vai quebrar. Deus vai destruir. Deus vai lançar no fogo do inferno. Quantas vezes a nossa oração não é como a oração dos discípulos de Jesus? Como o discípulo Tiago, como o discípulo João. Isso mostra como os melhores são lentos em aprender a doutrina celestial e a prática da caridade. O que nós podemos ver com isso e aprender é que até mesmo aqueles que foram salvos, como eu e como você, até mesmo aqueles que estão sendo ensinados e doutrinados, nós temos dificuldade e nós demoramos, nós somos lentos em aprender a doutrina de Cristo. Como é difícil viver a palavra de Deus. Como é difícil praticar a palavra de Deus. Se fôssemos resumir a palavra e a doutrina de Cristo, seria: perdoe. Peça perdão. Perdoe. Ame os seus inimigos. Como é difícil amar o meu irmão, que de lá amar o meu inimigo. Ou isso é fácil para você? Ou isso é fácil para nós? Como é difícil pedir perdão, perdoar e amar os nossos devedores. É difícil, mas é possível, porque Jesus viveu e nos ensinou a tua palavra. É difícil, mas não é impossível. Diga, é difícil, mas não é impossível. Agora o que eu fico pensando, como João poderia ser o discípulo que Jesus amava? Como é que Jesus escolheu João? Por que Jesus escolheu João? Por que Jesus amava João? É muito simples. Porque Jesus, ele consegue ver o final das coisas. Naquele momento, tanto os discípulos, em especial Tiago e João, que estamos olhando, era como uma uva amarga, azeda, uma uva verde. Mas Jesus consegue ver que passado 1 ano, 2 anos, aquele mesmo João, que era como uma uva verde e amarga, se tornaria uma uva doce. Sabe por que Jesus me ama? Sabe por que Jesus te ama? Porque Jesus sabe como é que você vai ser daqui 1 ano, daqui 2 anos. Hoje eu e você podemos ser uma uva amarga. Mas o Senhor sabe que passado alguns meses, passado poucos anos, nós nos tornaremos uma uva doce, uma uva gostosa. A questão é que João, ele ama o seu mestre. E na mesma proporção que ele ama o seu mestre, ele odeia os samaritanos que não receberam o seu mestre. Estes sentimentos estão dentro de nós. Eles fazem parte de nós. O amor, o ódio, eles fazem parte. Eles não devem ser tirados. Nós temos que amar e temos que odiar. A Bíblia diz que Deus odeia certas coisas.
Por isso Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança. E por isso nós temos o ódio dentro de nós. Nós temos o amor e temos o ódio. E João, ele ama tanto o seu mestre, que quando os samaritanos o desrespeitaram, ele odiava os samaritanos na mesma proporção que amava o seu mestre. Para ele foi uma afronta, porque os samaritanos deveriam se sentir honrados em receber a presença de Jesus. João, ele ama e ele odeia. Eu também, e você também. Nós temos isso dentro de nós, o amor e o ódio. É como o fogo. É como o começo do fogo, onde tem fogo, o fogo do Espírito, mas ainda tem a fumaça que irrita os olhos. Quando ainda estamos começando, quando ainda não temos a doutrina, e ainda não vivemos a doutrina, mas já fomos chamados e escolhidos, fomos separados e estamos sendo capacitados para sermos discípulos de Jesus e levarmos o amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Mas no começo, quando este fogo está começando, este fogo do amor, esta paixão, este fogo do Espírito está começando, ele faz sair da madeira, principalmente da madeira verde, uma fumaça que ofusca a nossa visão e que irrita os nossos olhos. Por isso é muito comum, no começo da caminhada cristã, quando estamos aprendendo a doutrina de Cristo, que tem como fundamento o amor de Deus, pedir perdão, perdoar e amar os seus inimigos, os seus devedores. No começo é comum termos o amor e o ódio, amarmos a Deus e sermos zelosos, mas também termos o ódio ainda descontrolado. Porque nós vamos ver, como eu falei, que Deus odeia certas coisas. Mas eu sei que Deus não odeia os samaritanos. Eu sei que Deus não odeia os argentinos e nem os alemães. Era para rir essa hora. Deus não odeia. Deus não odeia. Deus odeia outras coisas. Deus odeia o pecado, não o pecador. Deus odeia a falsidade, a hipocrisia. Deus odeia o irmão que coloca contenda, as pessoas que colocam briga entre os irmãos. Deus odeia. Isso é abominável. Embora estivessem com Jesus há algum tempo, ainda havia neles muito mais do velho homem judeu do que do novo homem cristão. Pode ser que nós estamos já caminhando com Cristo já há um bom tempo. Eu já sou crente há 2 anos. Eu já sou crente há 3 anos. Eu já sou crente há 7, há 10 anos. Da mesma forma que os discípulos já estavam andando. Andaram com João Batista e depois com Jesus Cristo. Mas eles ainda tinham mais do velho homem judeu. Mais do velho homem, do eu, do homem carnal, do que do homem espiritual. Tinham mais do homem eu, carnal, do brasileiro, do jeitinho brasileiro, do que do novo homem cristão, aquele que morreu e nasceu de novo no Espírito, que tem facilidade em perdoar, que tem facilidade em pedir perdão e amar os seus devedores. Sabemos que os samaritanos eram uma raça de pessoas, de pagãos, idólatras. Eles tinham se contaminado, eles tinham se desviado, deixaram de adorar o Deus vivo para se prostrarem a imagens
e a esculturas, adorar outros deuses. Mas Jesus, Ele ama o pecador. Diga, Jesus ama o pecador. Mas tem ódio do pecado. Porque é o pecado que destrói. E nós temos que saber controlar e equilibrar os nossos sentimentos. Nós tivemos e estamos tendo ainda o treinamento do temperamento. Tivemos 3, 4 reuniões falando sobre isso, o treinamento do temperamento. E nós não podemos tirar estes sentimentos de nós. Nós não vamos tirar o amor e não vamos tirar o ódio, mas nós temos que sermos treinados em nossos sentimentos. Temos que treinar o nosso temperamento, porque nós devemos amar a verdade, a justiça. Devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Eu devo me amar e amar o próximo como a mim mesmo. Eu devo amar o próximo como Jesus me amou. Mas eu tenho que odiar o pecado. Mas nós estamos aqui falando sobre os filhos do trovão. Diga, os filhos do trovão. Em um momento de raiva, onde eles estão cansados, foram humilhados, praticamente colocados para fora de Samaria. Eles estão cansados, humilhados, foram enxotados, e eles falam: vamos orar para que desça fogo do céu e os consuma. Eles querem destruir qualquer coisa que esteja na frente deles. Qualquer coisa. Mas nós vamos ver que o próprio Jesus que chamou eles e colocou o nome de filhos de trovão, muitas vezes Jesus soltou muitos raios, se mostrou irado. Jesus, mesmo sendo gentil e amoroso, também trovejava. E o momento que me vem à mente é quando Jesus entra na casa do seu Pai, a igreja, a casa da oração, a casa do tesouro. Ele entra e está uma bagunça na casa do Pai. Pessoas bagunçando, conversando, um comércio, uma troca, uma barganha. Você faz isso, eu dou isso. E ele entra na casa do Pai. E a palavra diz que ele tirou e que ele fez como um chicote. E ele saiu chicoteando, virando as mesas dos cambistas, dos comerciantes. E ele fala: esta é a casa do meu Pai, é a casa de oração, e vocês fizeram dela uma casa de ladrões, uma casa de covil, de morte. Por isso o nosso Jesus, que é o amor, e que por amor morreu no meu lugar e no seu, muitas vezes ele trovejou, muitas vezes ele se irou, muitas vezes ele virou a mesa, ele colocou para fora todo o pecado e todo o lixo que estava dentro da casa do Pai. Por quê? Porque ele sabe o que ele tem que amar, quem ele tem que amar, e por quem ele vai morrer, e morrer de amor, morrer por amor. E ele sabe também o que ele deve odiar. Diga: Senhor, me ensina a amar e me ensina a odiar. Porque muitas pessoas invertem, odeiam as pessoas. Pastor, eu não aguento mais. Eu fui tantas vezes traído, eu fui tantas vezes caluniado, que eu não aguento mais as pessoas. Eu não confio mais nas pessoas. Pastor, eu odeio as pessoas. Eu amo mais o cachorro do que as pessoas. E tem pessoas que amam o pecado. Não, pastor, isso não é pecado não, pastor. Isso pode, não pode, pastor? Pastor, eu posso fumar? Pode. Pastor, eu posso beber? Pode. Pastor, eu posso me prostituir? Posso. Pode. Posso não? Pode. Pastor, o que eu não posso? Você só não pode ir para o céu desse jeito. Nós amamos as coisas erradas e odiamos as coisas certas. Ah, como nós odiamos orar.
Ah, como nós odiamos jejuar. Ah, como nós odiamos as pessoas e o nosso próximo. E como nós amamos e queremos estar perto das coisas erradas. E é isso que Jesus, neste novo tempo, nesta nova caminhada, em que Ele tem o firme propósito de subir a Jerusalém para morrer no meu lugar e no seu, por amor, Ele está mudando e Ele está ensinando aos seus discípulos a mudarem e amarem os estrangeiros, os estranhos, a viúva, o órfão, o necessitado, a criança. Podemos dizer que o zelo, como o de Jesus, despeja os seus raios sobre os carvalhos orgulhosos e poupa os humildes arbustos. O ódio, os raios de Jesus caem sobre os carvalhos, sobre as árvores orgulhosas que não se prostram, como os religiosos, os publicanos, os fariseus, os saduceus. O zelo, como o de Jesus, despeja os seus raios sobre os carvalhos orgulhosos e ele poupa os humildes arbustos, os pequenos, os simples, os humildes, aqueles que são rejeitados. Por isso ele está deixando bem claro: eu não aceito os religiosos e os hipócritas, e eu amo os samaritanos, eu amo o estrangeiro. A minha religião, a minha doutrina é para que todos sejam salvos. Não só os judeus, mas todos. Os judeus, os gregos, os romanos, os samaritanos, os brasileiros, os argentinos. Diga: Senhor, salva os argentinos. Abençoa os argentinos. Jesus, com certeza, de forma bem simples e amorosa, repreende os seus discípulos. Os discípulos pensavam que estivessem agindo com um zelo pela glória do seu Deus. E em parte isso era verdade. Mas a chama de seu zelo não era puro, estava misturado com a fumaça, com a amarga fumaça das paixões carnais, da ira, do orgulho e do egoísmo. Quando vamos terminar esse texto, nós vemos e podemos retornar ao começo em que Jesus diz, com um firme propósito de subir a Jerusalém. Por que isso? Por que este texto começa, e eu destaquei isso, com um firme propósito de subir a Jerusalém? Porque Jesus sabia que as brigas, as contendas, elas só teriam um fim quando ele morresse, quando ele se entregasse. Quando entendemos o amor de Cristo por mim, por você e pelas pessoas, quando entendemos que Jesus morreu por amor, diga: Jesus morreu por amor, nós não vamos mais odiar as pessoas. Nós podemos ver este João, que nesta subida a Jerusalém, poucos meses antes do seu mestre morrer, por ele e pelos samaritanos, João ainda está amargo, como uma uva, como uma laranja amarga. Mas nós vamos ver o mesmo João, passado 1 ano, 2 anos, descendo de Jerusalém para falar do amor do seu mestre a estes mesmos samaritanos. Eu acho que o que prova, o que realmente comprova que eu sou um cristão, é quando eu levo a palavra, a boa nova, do amor de Cristo, para aqueles que um dia se levantaram contra mim. Da mesma forma que nós vimos a mulher do poço, lembram a mulher samaritana no poço? Jesus diz: vai e chama o teu marido.
E ela foi e conversou com aqueles mesmos homens que um dia fizeram juras de amor, mas que no final simplesmente usaram, abusaram dela e a descartaram como uma mulher objeto. E ela passou do primeiro marido para o segundo, do segundo para o terceiro. E Jesus fala: o que você tem agora não é seu, mas vai. E ela foi e falou sobre Jesus. E ela diz: conheci um homem, um profeta, ele falou tudo sobre a minha vida. Não será ele o Cristo, aquele que deve vir? E todos aqueles homens foram para ouvir Jesus falar. Nós só vamos ser verdadeiramente cristãos e vamos estar maduros quando anunciarmos o Evangelho de Cristo para as pessoas que nos fizeram mal. Diga: perdoar, pedir perdão. Diga: amar os inimigos. Você está entendendo que nós devemos amar as pessoas? Você, desculpa fazer uma pergunta, você não precisa responder não, mas pense. Você de verdade ama o seu esposo? Você de verdade ama a sua esposa, os seus filhos? Você de verdade ama os seus amigos e os seus vizinhos? Você já pediu perdão a Deus? Você já perdoou os seus devedores? Como é que estão os seus sentimentos? Porque nós podemos resumir a doutrina, as atitudes, o ministério, a vida de Cristo em duas palavras: Ele me amou. Ele te amou. Ele ama o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira. E Deus odeia, Deus abomina o pecado, a falsidade, a mentira, a hipocrisia. E aqueles que colocam contenda entre os irmãos.